Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 7/4, oitava da Páscoa. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" E naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, o primeiro passo a ser meditado no Evangelho de hoje: a tristeza que aqueles 2 discípulos estavam, porque eles achavam que Jesus ainda estava morto. Apesar que as mulheres tinham dito a eles que o túmulo estava vazio, e eles mesmo assim, eles não tinham acreditado. Tanto que Jesus começou a caminhar com eles, conversava com eles, mesmo assim, eles não conseguiam ver o Cristo ressuscitado caminhando do lado deles. Diz o Evangelho que estavam como que cegos, não conseguiam ver. Jesus dialogava com eles, mesmo assim eles não compreenderam. Só foram compreender ou só foram acreditar quando entraram na casa e Jesus sentou à mesa com eles, abençoou os pães, repartiu os pães, aí eles reconheceram Jesus e ele desapareceu da frente deles.
que eles fizeram? Eles voltaram para trás, para Jerusalém, e se encontraram com os outros e falaram: olha, nós também vimos, ele está vivo. Meus filhos, a tristeza está no coração daqueles que não têm o Cristo ressuscitado. Você entendeu? Aqueles que não têm em seu coração o Cristo ressuscitado, não têm a alegria. Não tem, porque está vazio do Cristo. Aqueles dois discípulos, eles estavam caminhando tristes porque eles não tinham ainda tido aquela experiência da ressurreição do Senhor. Não tinham ainda tido a experiência. Caminhavam de cabeça baixa. Quando tiveram a experiência que reconheceram o Senhor, aí eles se alegraram, voltaram atrás, se reuniram com os outros, compartilharam momentos que tiveram com Jesus, o ressuscitado. Meus filhos, infelizmente há muitos que andam tristes, cabeça baixa, porque ainda não tiveram uma experiência com Cristo ressuscitado. Quando se tem essa experiência, se reúne com aqueles que creem, compartilham, e a partir de então sai a anunciar: Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Mas infelizmente, meus filhos, quantos e quantos que até hoje ainda estão caminhando com a cabeça baixa, triste, dia após dia, porque não tiveram uma experiência com Cristo ressuscitado. Essa experiência tira a cegueira espiritual, essa experiência faz com que a pessoa se levante do seu comodismo e sai e vai anunciar da experiência, falar da experiência e dizer: Jesus, ele está vivo, a morte não o segurou, ele ressuscitou, e é nele que está a vida, é nele que está a salvação. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.